Olá, boa noite. Estamos aqui para a nossa live de terça-feira. Então, para quem está chegando e ainda não me conhece, eu sou Liliana Carvalho, engenheira civil, especialista em desenvolvimento de processos de autoconhecimento e das terapias integrativas. Às terças-feiras estou aqui sempre às 19 horas para falar de um tema relacionado a autoconhecimento, transformação, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Sempre pautada pela transpessoal ou pela espiritualidade, que é quando se entende, né, o ser humano como um ser bio, psíquico, social, espiritual e cósmico. Então, falamos sempre de temas que vão levar o ser humano a se integrar com esse todo, com esse universo e com essa essência divina que é criadora de tudo que é e existe. E nós, enquanto seres humanos, estamos aqui exatamente por conta desta força, né? Desta energia criadora. E hoje, o tema que eu escolhi falar foi julgamento. Então, passamos por uma época da humanidade em que temos uma pandemia e que sempre ouvimos, né, que precisamos diminuir o medo, precisamos aumentar a nossa compreensão, precisamos aumentar o nosso amor, precisamos aumentar a compaixão. E um dos grandes empecilhos para que a humanidade possa alcançar essas vibrações de alegria, de amor e que possa transformar a vida e o mundo das pessoas é exatamente o julgamento. Então, enquanto eu estou nesse julgamento que fere, nesse julgamento que deixa as pessoas com a autoestima baixa, isso diminui a frequência das pessoas, as pessoas vibram no medo, vibram na tristeza, e isso aumenta exatamente o desamor e potencializa o aparecimento de tantas dificuldades, de tantas doenças, de tantas situações adversas. Então, para quem está chegando hoje sinta-se confortável de convidar outras pessoas, é só apertar o aviãozinho e fazer o convite para que nós possamos estar falando exatamente sobre julgamento. O que isso interfere na sua vida, como lidar com isso, como diminuir esse julgamento para que a gente possa sair dessa polaridade, né, negativa e ir para uma polaridade positiva de amor e vibrar numa frequência maior. Então, o julgar, ele é um verbo, e como verbo ele é uma ação, e portanto um comportamento que nós manifestamos na vida e no universo. E como um comportamento, ele tem sempre o seu componente, né, do pensar e do sentir. Então, essa ação, ela está dizendo o que eu penso, o que eu sinto, e aí eu manifesto na minha ação. E o que motiva, né, você a julgar ou a receber um julgamento, e o que isso causa na sua vida? Então, o que motiva, né, as pessoas a entrarem nessa energia do julgamento, na maioria das vezes, são padrões
que ela aprendeu lá na sua infância. São comportamentos que ela viu enquanto pequena ou que ela recebeu enquanto criança, e aí ela vem repetindo isso. E como a gente fala de julgamento, né, quando eu estou praticando esse julgamento, eu parto da premissa que existe uma observação, então eu observo algo, existe uma comparação, porque daí eu observo e aí eu comparo com algo, né, que me dá essa régua, me dá essa métrica, me dá esse valor do que existe. E aí quando eu faço essa comparação, faço essa observação e essa comparação, existe um resultado. E aí esse resultado ele pode ser tanto construtivo como destrutivo, porque eu posso fazer julgamentos que elevam a pessoa, que reconhece a virtude dela, que reconhece o potencial. Eu também, nesse momento, estou fazendo uma observação daquele comportamento, comparando com algo que para mim é significativo ou que a sociedade diz que isso é importante, valor, e aí tiro um resultado. Em frente a essa comparação, eu posso dizer, nossa, você teve um comportamento assertivo, aquela ação sua gerou uma boa ação, e aí a pessoa se sente valorizada, se sente pertencente, se sente aceita, se sente incluída. Mas nós sempre vamos estar fazendo com uma comparação. E quando eu faço a comparação, o que acontece? Existe uma segregação, uma separação. Eu me distancio da outra pessoa ou me aproximo dela, né? E um outro resultado, que é o que eu chamo de destrutivo, e que baixa a frequência, que baixa a energia e que gera todo esse desamor, é quando eu faço essa comparação e aí provoco no outro uma sensação de rejeição, uma sensação de inadequação, uma sensação de baixa estima, né? Por quê? Porque naquele resultado, baseado naquele padrão que eu tenho, baseado naquela sociedade que eu vivo, baseado naquele contexto, ela fez algo que eu comparei e julguei como diferente, no mínimo diferente, né? E aí isso é destrutivo para ela. Então, as consequências na vida da pessoa, né, muitas vezes levam ela a uma depressão, levam ela a um isolamento, levam ela a uma timidez que provocada por essas críticas e julgamentos constantes. E uma pessoa com uma autoestima baixa, isso provoca nela muitas dificuldades no profissional, nos relacionamentos, e ela vai desenvolvendo sintomas que podem gerar uma doença física, inclusive uma doença mental, né, por conta de todas essas frequências, né, destrutivas que ela está sujeita, frente a todas as críticas que ela recebeu. Então, eu digo sempre, né, vocês que estão aí me ouvindo, quando vocês escutam a palavra julgamento, qual é a sensação que passa em vocês? O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra julgamento? Então, quando eu atendo as pessoas aqui, elas falam, né, nossa, eu fui julgada pelo meu pai, eu fui julgada pela minha mãe, e geralmente elas trazem alguns sentimentos, e os mais, né, os que mais aparecem são a rejeição, a inadequação, o não pertencimento, e aí a criança que se sente não pertencente ou para pertencer àquela família, acaba fazendo e imitando os pais, deixando de ser ela mesma. E aí quando chega na fase adulta, desenvolve uma série de dificuldades para estar na vida, para adultecer, como a gente diz, né?
para deixar de ser aquela criança dependente da aprovação dos pais, para se tornar um adulto que é protagonista da própria vida. E falamos, né, das consequências para aquelas pessoas que recebem o julgamento. E o que acontece com aquela pessoa que pratica constantemente o julgamento? Porque existem sempre os dois lados, né? E o que acontece com essa pessoa que pratica o julgamento? Ela recebe, né, o distanciamento social, porque as pessoas preferem não estar com ela, e aí ela apresenta também uma dificuldade nos seus relacionamentos sociais e afetivos. Isso também provoca doenças mentais, doenças físicas, somatiza isso muitas vezes no próprio físico da pessoa. Então o julgamento ele é destrutivo tanto para quem pratica como para quem recebe o julgamento. E aí você que está me assistindo pode estar perguntando assim, mas como que eu reconheço que eu estou julgando? Ou como eu reconheço que estou sofrendo, né, esse julgamento? E eu separei 3 situações muito automatizadas na nossa sociedade atual, e até pela rede social isso muitas vezes acontece, para que você possa reconhecer muito rapidamente assim, nossa, estou numa situação de julgamento, né? Como fazer para tirar esse piloto automático de mim, ou mudar aquela roda de conversa, ou mudar aquele e-mail, para que as pessoas possam tomar consciência do quão ruim, né, é o julgamento e o quão produz, né, nas pessoas emoções muito destrutivas. Então, uma delas, que eu acho que assim, é muito característico, que são as rodinhas de fofocas e de conversas da vida do outro. Então, às vezes você se reúne ali e o quanto você, daquele tempo que está socialmente, né, conversando, você está falando das pessoas, está comentando sobre a vida das outras pessoas. Então, isso é uma forma de julgamento. Outra forma de julgamento que vocês vão encontrar é quando você reclama e se lamenta das insatisfações. Às vezes você vai ao correio e a fila está muito grande, você tem pouco tempo, e aí você reclama de não poder ter feito a sua atividade no correio. É uma reclamação e uma insatisfação. Isso também é um tipo de julgamento, né? Você está reclamando ou está julgando que você chegou atrasada, que o tempo é pouco, que tudo acontece em desacordo para você. Isso é uma forma de julgar, de observar e comparar com algo que para você era valor e está fazendo um julgamento com você e com o outro. E a terceira forma que eu separei foi quando você omite a sua opinião sobre a vida do outro. Então você está lá fazendo uma observação, às vezes na novela, às vezes em um filme, e você olha aquela cena e tira uma conclusão, né? Omite a sua opinião baseado naquele pequeno fato que aconteceu. Então, frente a isso, né, essas 3 situações, se você intervir em uma delas, a sua forma de estar na vida e de julgar vai diminuir muito. E isso vai melhorar bastante os seus relacionamentos, né, tanto sociais, quanto com você mesmo, quanto afetivos. Porque muitas vezes, num relacionamento, a gente automatizado, justificando que você vai
melhorar o outro e vai ajudar o outro a perceber algo que ele não estava vendo, você acaba julgando demasiadamente. E isso afasta as pessoas de você. E diante disso, né, então, já entendi o que é o julgamento, já entendi o que o julgamento causa em mim e na outra pessoa. Já identifiquei 3 situações do qual o julgamento aparece como automático na nossa sociedade de hoje. E aí, como fazer para sair dessa situação? O Adri está dizendo aqui, já fui julgada e condenada na semana passada. É isso mesmo, Drica. Muitas vezes a gente nem sabe por que está sendo julgada e isso nos marca profundamente. E aí vai precisar de um trabalho de limpeza dessa mágoa, dessa tristeza, para que a gente possa realmente manter a nossa energia e ter uma vida mais saudável, ter uma vida em paz, harmônica e equilibrada, né? E um processo, né, terapêutico, ele nos ajuda a identificar as razões por qual eu pratico isso. Qual dor existe em mim que faz com que eu julgue o outro, né, que eu provoque no outro uma dor parecida com essa que está em mim, né? Porque quando eu firo alguém, porque eu também estou ferida de alguma maneira. Então, um processo terapêutico vai me ajudar a identificar quais são essas feridas e como tratá-las, né? Lá na minha infância, qual foi o histórico que trouxe essa dor para a minha vida adulta? É um processo, porque todo processo de transformação, ele leva um tempo de observação, de compreensão, de amorização dessas dores, para então eu poder transformá-la positivamente, para eu poder vibrar nesse lugar saudável e construtivo. Então eu separei 4 passos muito práticos para que as pessoas possam sozinhas e levar isto para outras pessoas, para que a gente possa fazer realmente uma corrente de diminuição do julgamento, né? Então, o primeiro passo que eu digo é reconhecer e aceitar que você está julgando, né? Então, se eu começo a ser protagonista da minha vida, o primeiro passo para ser protagonista, né, é assumir a responsabilidade, é reconhecer e assumir que eu estou julgando. Quando eu faço esse reconhecimento, eu posso passar a identificar qual foi a emoção e o pensamento que motivou esse julgamento. Então, eu olhei para uma pessoa e disse, aquela pessoa é gorda. Existe dentro de mim algo referenciado que diz que ela está acima do peso, que ela vai ficar doente, e todos os julgamentos e todos os preconceitos, né, e referenciais que tem dentro de mim, que eles podem vir da minha família, da religião, da sociedade, das minhas crenças de conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha própria vida, mas existe sempre um conjunto de valores. E aí quando eu olho, eu julgo, mas o que aquilo me incomoda tanto? Por que eu dediquei uma energia da minha vida para olhar aquela pessoa e criar esse rótulo para ela, né? Que pode, de alguma forma, afetar a vida dela negativamente. E esse pensamento e essa emoção identificada, eu vou dizer um reconhecimento, né? De sinto muito por ter julgado, por ter omitido a minha opinião sobre aquilo, sobre aquele fato, né? Mediante aquelas crenças que eu tive. Então é um sinto muito para mim e um sinto muito para a pessoa.
que é um reconhecimento de que eu percebi que algo que eu fiz gerou uma energia destrutiva. Só o fato de eu dizer sinto muito por ter gerado uma energia destrutiva na outra pessoa e no meio, isso já abre em mim um espaço para um elemento novo, fazer uma ampliação de consciência e mudar a minha energia, né? E aí, quando eu faço esse sinto muito, esse reconhecimento verdadeiro de que eu, protagonista da minha história, e que vibro nesse mundo, né, com a minha energia, posso transformar através de um sinto muito. E aí eu vou praticar, né, comigo e com a outra pessoa, emitir energias positivas e construtivas para que eu possa ressignificar essa energia negativa que eu gerei. Esse é o mecanismo de eu trocar uma energia negativa por uma energia positiva. E eu vou fazendo esse processo. Então eu posso dizer que aquela pessoa ela é muito amorosa, posso reconhecer isto nela. Esses são valores construtivos, que nada tem a ver a essência dela com o aspecto físico. Então quando eu me permito exercitar o reconhecimento da essência dela, do ser que ela é, em detrimento de um aspecto físico que eu julguei, eu abro espaço em mim, eu vibro construtivamente e aí eu construo um mundo novo para mim e para a sociedade. E aí eu passo a ser, né, uma construtora desse mundo, de uma energia positiva, de uma energia amorosa, né? Então, reconhecendo. Então, esses são os 4 passos que, de uma forma muito prática, né, eu posso instantaneamente mudar essa polaridade de energia. Então, é reconhecer e aceitar que eu julguei, identificar o meu pensamento e a minha emoção que motivaram esse julgamento, é dizer um sinto muito, né, por eu ter gerado essa energia destrutiva para outra pessoa e para minha própria vida, e aí reconhecer as essências, né, que existe naquela pessoa e em mim, que são os elementos novos que abrem espaço para que eu possa vibrar de maneira diferente. E isso, conforme eu vou praticando, são exercícios muito simples e que vão instantaneamente mudando a minha energia. E conforme eu vou fazendo isso com julgamento, eu posso fazer isso com as minhas outras emoções. Reconhecer quando eu estou com raiva, reconhecer quando eu sinto inveja, reconhecer quando eu sinto ciúmes. E aí esses 4 passos, eles vão, né, sendo capazes de me ajudar a mudar a minha energia com muita praticidade e rapidez. Tem uma pergunta da Dri: eu não julgo no outro algo que eu não nego em mim? Drica, geralmente quando eu identifico algo no outro, né, é porque aquele algo que eu identifiquei, que eu julguei, ele me convida para olhar algo dentro de mim. E é nesse momento que eu olho o que eu pensei e o que eu senti quando eu julguei. É nesse momento que eu identifico o que aquele julgamento convidou em mim, né? E aí eu faço todo esse reconhecimento, esse autoconhecimento de mim, né? E é exatamente isso, né? Porque eu não consigo olhar no outro algo que não está em mim. Se eu respondi, se diga aqui, senão eu complemento com mais alguma coisa. Na verdade, o julgar e o criticar, né, ele
é a forma de expressão, porque a crítica, ele também é um julgamento, né? Então eu também, quando eu faço, a gente ouve assim, tem uma crítica construtiva. A diferença da crítica construtiva e da crítica destrutiva é exatamente a maneira com que você expressa isso. Uma crítica construtiva, ela vai valorizar aquilo que você fez e trazer algo novo para complementar, né? Ou uma crítica negativa que você vai apontar simplesmente a inadequação da pessoa. E o julgamento é similar. Então, eu acho que são palavras que eu uso para contextos diferentes que têm significados semelhantes. E no final das contas, né, como resultado na vida e no comportamento das pessoas, não faz muita diferença se você diz eu estou julgando ou estou criticando, né? Porque as pessoas, quando você julga ou quando você critica, elas também vão se sentir rejeitadas, inadequadas, inapropriadas, né? E aí aqui eu estou falando muito da consequência e do resultado na vida das pessoas, que é mais importante, né, eu identificar isso do que mesmo o conceito da palavra. Mas é muito pertinente mesmo a gente trazer essas similaridades para que as pessoas não fiquem tão presas, né, no conceito, mas sim no resultado que isso causa na vida das pessoas. Que aqui, né, quando eu estou aqui na live falando, eu quero exatamente oferecer para as pessoas possibilidades de se autoconhecerem, possibilidade delas transformarem as próprias vidas. E aí, transformando a própria vida, ela transforma o meio do qual ela vive. E a gente está ouvindo muito, né, ultimamente, a questão assim, todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto, que é uma frase do Leonardo Boff e que ajuda também, né, as pessoas a se desidentificarem desses julgamentos e dessas críticas. Porque muitas vezes eu ouço algo a meu respeito, né, e às vezes nem me pertence. Isso tem a ver com aquela pessoa que ela acaba vendo em mim, mas que não faz parte de mim. Mas esse é o ponto que ela está vendo. E eu posso dizer que isto não é verdade? Se para ela é, isso aí gera, né, todo o desamor, o desafeto, a discussão. Por quê? Porque é apenas um ponto de vista. Ela está vendo aquilo manifestado em mim, baseado em todas as crenças que ela tem. E isso é verdade para ela, não é verdade para mim. Então, quando eu aceito que essas verdades elas são diferentes e elas integram tudo e o todo, isso vai me liberando da aprovação ou reprovação das pessoas. Porque até ficar, né, feliz com a aprovação, eu sou aprovada pela sociedade, eu sou aceita pelo grupo que eu pertenço, eu sou reconhecida por aquele grupo. Até esse fato de ter a necessidade de ser aceita e reconhecida, né, por algo externo, isso também gera uma dependência, isso também gera um pouco de dependência, né? E eu não sou autônoma e nem protagonista da minha própria vida se eu fico esperando um reconhecimento do outro. Então, nosso estágio evolutivo, ele vai nos levar, né, nesse caminhar, ele vai nos levar a um momento em que tanto o reconhecimento positivo como o reconhecimento negativo, ele não faz mais interferência na minha vida. E aí é quando eu consigo o equilíbrio, eu consigo a paz, eu consigo conviver com os diferentes de uma maneira mais serena. Mas para isso acontecer, eu realmente preciso sair desse piloto automático
da crítica e do julgamento, para entrar naquele momento de fazer um julgamento e uma crítica positiva, para então abrir mão de qualquer tipo de julgamento, né? Então, esse caminhar evolutivo de desenvolvimento pessoal, falando desse aspecto julgar, né? Então, quando eu coloco polaridades, quando eu coloco a dualidade, isso já existe uma separação. Mas eu acredito muito que processos de transformação, né, como dizem, são processos. Então eu tenho que fazer algum caminho, né? Então não é possível eu sair, né, de um lugar de crítica e julgamento para um lugar em que eu sou isenta desses processos de reconhecimento, né, pela sociedade. Então isso é um processo que chega um momento que eu vou fazendo e instantaneamente eu mudo. Existe um momento em que é instantâneo, mas porque eu já fiz o processo, eu já entendi todos aqueles sentimentos e emoções que me motivaram a ter esse comportamento, né? Tem uma outra pergunta aqui: reclamar de outra pessoa é o mesmo que julgá-la? Isso depende, porque reclamar eu vou estar sempre dizendo, né, que falta algo. Então, quando eu reclamo, tem uma insatisfação, né? Julgar pode ser uma reclamação, sim, né? Então, nem todo julgamento é uma reclamação, mas toda reclamação ele é um julgamento de que faltou, de que está incompleto, não satisfez, porque tinha uma expectativa, e se tinha uma expectativa, tinha uma métrica, tinha um padrão, tinha uma verdade ali que precisava ser atendida. Então, eu digo, para mim, né, faz muito sentido quando eu digo isso, que o reclamar, todo reclamar é um julgamento, mas nem todo julgamento é um reclamar. Então, não sei se respondeu para você, Nelson, se ficou bom, né? Mas para mim é isso. E esse reclamar, né, de falar do que falta, é porque realmente tem essa expectativa. E se tem a expectativa, sempre tem a sua verdade, sempre tem a crença da pessoa que reclama, né? Então, é aquilo que eu falei, eu trouxe, né, o reclamar como uma das 3 situações de julgamento que está sempre no piloto automático da grande maioria das pessoas. E se nós que estamos aqui trabalhando com essas terapias integrativas e energéticas, que estamos falando, né, sobre mudança de energia, de ser protagonista da sua própria vida, de ser responsável por todos os seus comportamentos, tanto do pensar, do sentir e do agir, nós precisamos falar, né, desse lugar que é comum para a grande maioria das pessoas. É muito difícil encontrar uma pessoa que não julgue. E muitas vezes esse julgamento, né, que eu chamei aqui na live de julgamento destrutivo, ele vem disfarçado em algumas coisas, né, em algumas expressões, em algumas falas, em alguns comportamentos. Muitas vezes uma ironia, ele é um julgamento disfarçado. Uma ironia, uma brincadeira irônica, um jeito dúbio de falar, né? Eu não tenho essa coragem e essa autonomia, né? Não me autorizo a fazer uma crítica destrutiva, então eu uso de uma piadinha irônica, de um sorrisinho, de uma fala de dupla interpretação. Essa é uma forma, né, que o julgamento chega. Outra forma
eu falar, né, diretamente para as pessoas. Então nem sempre, né, o julgamento ele vem direto e objetivo. Ele vem sempre disfarçado ali, por quê? Porque a igreja nos ensinou, os nossos pais nos ensinou, você não pode julgar. Mas aquilo está tão enraizado, né? Porque eu vi meu pai fazer, eu vi minha mãe fazer, eu vi a sociedade fazendo, né? Porque existe um padrão de físico, existe um padrão de peso, existe um padrão de beleza. Sempre tem um padrão, sempre tem uma comparação, sempre tem uma maneira de separar, né? E isso vai gerando tanto medo na sociedade, e o medo, ele gera tanta energia baixa. Então, assim, quanto mais eu puder, né, me vigiar para que o julgamento saia desse piloto automático, né, e possa ser ressignificado na minha vida, eu vou estar realmente contribuindo para uma sociedade melhor e assumindo mesmo esse protagonismo da minha vida. Então, eu decidi fazer esse vídeo, né, e falar de julgamento, e falar de crítica, né, exatamente por quanto isso afeta a minha vida. Né, e se eu posso contribuir para as outras pessoas trazendo, né, experiências que eu vivencio e que as pessoas vivenciam nas suas vidas, isso potencializa, né, e cumpre o meu objetivo aqui no canal, que é ajudar as pessoas a transformarem as próprias vidas e transformarem o mundo, né, porque eu acredito muito na transformação do ser humano, no autoconhecimento e sempre trazendo a espiritualidade, sempre trazendo a transcendência, aquilo que está além do ego, para ajudar nessa mudança, né, e nessa transformação pessoal e do mundo. Então, era essa minha contribuição de hoje. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, estou aqui para respondê-la. E agradecendo já a presença de vocês que estiveram aqui comigo, que fizeram perguntas e que puderam contribuir para que outras pessoas, né, tivessem esclarecimentos importantes, né, sobre essas diferenças, como reconhecer, como praticar, né, o não julgamento. Então, o meu muito obrigada para vocês que estiveram aqui comigo. E essa live fica gravada tanto aqui no meu Instagram quanto no meu canal de YouTube, né? E vocês podem convidar outras pessoas a assistirem e fazer realmente essa corrente de não julgar, de não criar uma energia de medo, de criar realmente essa energia de amor, criar essa energia de alegria, vibrar nesse lugar de agradecimento pelo que tem, agradecer o que é, reconhecer e acolher o fato como ele é, sem expectativa de que deveria ser diferente ou que está de acordo com a sua verdade, com o padrão da sociedade, porque somos seres únicos e como seres únicos temos missões diferentes a cumprir, temos belezas diferentes e temos potencialidades diferentes. Um grande segredo é harmonizar, né? É complementar essas potencialidades para que cada um de nós possamos potencializar um ao outro. Então, o meu muito obrigado por hoje. E na próxima terça-feira estaremos aqui às 19 horas falando sobre um outro tema diferente, mas que também ajuda você a transformar a sua vida e assim transformando o mundo.